Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e nós hoje vamos falar sobre memórias. Simples assim, memórias. O que a gente pode trazer para você sobre isso, né? A gente vai estar conversando aqui com 2 pastores das nossas igrejas. Estamos aqui com o pastor Wesley Andrade, o nosso pastor lá da Praça do Carmo. O nome da igreja é essa, né? Praça do Carmo, ali em Brás de Pina, né? Isso. Seja bem-vindo ao Conexão. Muito obrigado, pastor. É uma honra estar aqui no programa do Senhor. E eu creio que o Senhor Jesus vai nos ajudar muito a esclarecer o entendimento de muitas pessoas que estão nos assistindo. Sim, vai clarear. Até porque memórias, né? São coisas que a gente não apaga. Pastor João de Paula, o senhor está ali já... O senhor já tinha sido de Pinheiral, não tinha? Sim, pastor Dias. Eu lembro que na minha época, inclusive, né? Sim, na época do senhor. Na minha época. Na época do senhor. Aí depois, o senhor deu umas voltas, né? Andou pegando algumas igrejas e agora voltou em Pinheiral. Depois de 11 anos eu volto. 11 anos? Fiquei 3 anos e meio lá da primeira vez, depois de 11 anos eu voltei. Agora já passei até dos 3 anos e meio. Já conseguiu passar. O bom filho a casa torna, que o pessoal fala, né? Sim, Seja bem-vindo ao Conexão, pastor. Obrigado, pastor Ednilson. É um prazer estar aqui. Com certeza, Deus vai nos iluminar bastante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, eu quero já chamar os pastores para falar sobre o que a história nos ensina sobre memórias. O que vocês teriam para falar sobre isso? Pastor, a história nos ensina que tudo que acontece na nossa vida, né, ela deve ser registrada. A própria Bíblia é um exemplo disso. A gente tem um registro de Jesus, das obras que Jesus realizou. Sim. E se a gente for ver bem, na velhice, com o passar do tempo, muitas pessoas têm até um problema quanto à memória, pois ela vai perdendo um pouco essa memória e é preciso até a pessoa ter um cuidado de exercitar essa memória, ter um acompanhamento com um profissional, neurologista e também, claramente, né, seguir os princípios da Bíblia como nós viemos aqui também expor para tratar esse assunto. O senhor tem algo para falar sobre a história das memórias? Então, pastor Ednilson, falando de forma técnica, né, enquanto a história se fundamenta sobre um saber universal, aceitável, a memória é a presença do passado no presente e fundamental para a legitimação de certos saberes ou hierarquizações para articular narrativas do passado, vivido a percepção do presente, segundo um historiador, um filósofo francês, Chartier, né? E ele coloca dessa forma. Mas, trazendo à luz das Escrituras, eu gosto muito de falar do que Deus deixou para Moisés passar para o povo, que era para eles passarem de geração em geração os feitos do Senhor. Sim, é importante, então, ter na memória aquilo que Deus nos dá hoje, né? Porque daqui a alguns anos a gente pode perder isso aí, como o pastor falou também, e a gente tem coisas que pra gente, sendo da palavra, não pode ser perdida de jeito nenhum. De forma alguma, né? Então isso é desde os princípios, desde os primórdios. Se for ver a história da memória, desde o princípio de tudo, né? Sim. Vamos lá, então. O que as nossas memórias podem nos ensinar? Pastor João de Paula. Poxa, pastor Ednilson, nossas memórias podem nos ensinar a não repetir os mesmos erros do passado, né? Eu acho que é bem interessante falar acerca disso, porque na história, como eu acabei de falar, essa instrução deixada pelo Senhor para que Moisés passasse para as próximas gerações, lá no Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 7, ensinarás a teus filhos e delas falarás, assentando a tua casa e andando pelo caminho e deitando e levantando-te. Quer dizer, era para ele trazer à memória, né, o que Deus fez, o livramento, como Deus tirou eles do Egito, da escravidão e como Deus colocou eles naquela boa terra. Então, assim, para que eles não repetissem o erro de cair novamente na escravidão, né? Voltassem a ser... É importante, então, manter viva na memória o que aconteceu com eles, de onde Deus os tirou, para que eles não caíssem novamente e não retrocedessem, digamos assim. Não retrocedesse, com certeza, pastor. Concorda, pastor? Concordo, pastor. E também, eu pastor pregando, né, eu vejo à memória aquela palavra do rei perdendo o sono e ele buscou crônicas das memórias para lembrar dos atos de Mardoqueu, né? E é um grande ensinamento para nós. Na verdade, ele pega as memórias, ele perde o sono, certo?
Ele vai até as crônicas, o livro das crônicas, ele pede o livro das crônicas, e ali é que ele descobre O que Mardoqueu que fez. um tal Mardoqueu, que ele nem conhecia, Isso aí. né? E já estava tudo preparado para o Mardoqueu morrer, já tinha forca preparada e Justamente. tudo, uma lei para matar todos Uma os judeus. perseguição brava. E Deus mudou tudo ali, naquela consagração que eles fizeram, Deus mudou. E o engraçado é esse que, com sonho. o passar do tempo, Mardoqueu sabia do que tinha feito e guardou o coração dele. Mesmo diante de tanta injustiça, perseguição, justamente crendo que Quer dizer, um a dia memória verdade então viria. funcionava, pastores, como esse livro que o pastor citou, que serve para a gente de vez em quando ir lá, né? Sim. Isso. Até porque tem atitudes, tem situações que a gente passa, são semelhantes à do passado, parecidas, ou são novas. E quando você para, eu brigo em bom sentido, né? Muito com isso na minha igreja, com as pessoas. Eu falo para elas que a gente precisa parar, o crente tem que parar para refletir antes de tomar as decisões. Nós não somos pessoas precipitadas, erra quem se precipita, a Bíblia fala, né? É um ensinamento. Então, ensinamento, é bíblico, quem se precipita erra. Então, nós somos o povo de Deus, nós temos que parar. Se você está irado, chateado, aborrecido, te passaram a perna, te caluniaram, te falaram mal, está numa maré ruim, digamos assim, né? Precisa parar antes de tomar qualquer decisão e de falar alguma coisa que pode até tirar a sua razão, de repente você tem razão, vai até perder. E aí é o que a memória faz, né? Ela reconstrói, né? Sim. Ela faz você reconstruir o passado. Peraí, mas lá eu já passei por isso. Traz lembrança. Lá eu já passei por isso, lá já aconteceu isso. Então, peraí. Então, o livro que o rei lê, ele reconstrói. Ele reconstrói o tempo em que o Mardoqueu ouviu os eunucos preparando a morte do rei, e ele foi lá e denunciou. E ele fala, quem é esse cara que salvou minha vida, que eu não sei quem é? O que se fez por ele, né? Era o justo. O que foi feito por ele? E aí tudo muda na vida daquele povo, né? E foi É muito interessante a memória, então, né? E foi importante ter registrado, né? Porque na história conta que tinha a questão da oralidade e depois Sim. passou a afirmar no século XIX a questão de escrita, de escrever, de registrar. Nos tempos pretéritos, como diz o meu amigo pastor Donizete. Aliás, um abraço para o pastor Donizete, nosso pastor do Rio das Pedras. Grande homem de Um Deus. abração, grande homem de Deus, meu amigo. Ele fala, nos tempos pretéritos, né? Era na oralidade mesmo, não tinha escrita ainda, depois veio, né? Sim. Aí fica um pouco mais fácil você pegar a sua memória, a sua história e ir registrando. Hoje em dia você nem escreve, você fala, né? Você fala e o computador vai registrando tudo que você tudo que fala. você tá E é falando. interessante, pastor Diniz, que agora, dia 31, a gente completou 503 anos da Reforma Protestante. E por termos os registros, as 95 teses, as solas, né, e tudo mais, a gente pôde celebrar essa data tão marcante para o protestantismo. Sim, é interessante. E é interessante falar da oralidade, por quê? Porque muita gente não se interessa por essas coisas. Sim, pastor. E a gente faz uso da oralidade para mostrar para elas, e aí elas, de repente, podem se interessar e chegar e ir lá, peraí, vou buscar em registros, então, na internet, se o que o pastor está falando é verdade, aí descobre, ele vai descobrir realmente o que aconteceu. Porque, assim, hoje a gente está vivendo essa época de fake news e tudo mais, é muito fácil você ir para quem tem o poder, né, ir para frente de uma televisão, por exemplo, soltar um anúncio e de repente denegrir a imagem de alguém, né? Sim. Então, é um contrário, é bom você ter a memória também escrita, mas saber na oralidade repassar também as coisas. Né? E é uma questão, pastor, interessante que a cultura no Brasil, o pessoal não é muito de biblioteca, de Leitura, né? de leitura, A gente tem museu, que conhecer a história. O próprio povo da igreja, se a gente for fazer uma pesquisa, quem leu a Bíblia? E tem que incentivar, né? Tem que incentivar. Verdade. Eu falava esses dias, isso no curso de obreiro, eu falei, obreiro, se um membro te pedir, se eu pedir para você abrir o livro lá num profeta pequeno, né, que a gente, né, a teologia separa os profetas maiores e os profetas menores, né? Não por qualidade dos profetas, mas pelo número de livro mesmo, de capítulo. Livro Escritos. pequeno, livro pequeno Registros menores. registros menores, profetas menores. E você for para o Novo Testamento, você vai passar uma vergonha. E a Bíblia fala que o obreiro não pode ter do que se envergonhar. Isso é uma vergonha, o obreiro não conseguir saber o que está no Velho Testamento e no Novo. Então, pelo menos isso você tem que guardar. Por quê? Porque o questionamento que eu fazia nesse curso é a gente poder... Porque tem gente que acha o seguinte, ele é pastor, ele conhece a Bíblia, pode perguntar onde está. Aí o pastor aí pergunta e fica...
Espera aí que eu já vou ver para você. Eu vou orar. Aí você vai pesquisar, porque nem tudo você guarda. Né? Você sabe o que está no Novo Testamento. O básico você tem que saber. Mas nem todos nós têm essa memória. Né? E tem gente que é uma enciclopédia na memória. Né? O missionário tem uma memória que eu vou te contar, é brincadeira. Verdade. Mas assim, nem todos têm essa memória que consegue guardar. E não dá, são mais de 31 mil versículos. Como você vai guardar? São mais de quase 1.200 capítulos. Como é que você vai guardar tudo isso? Então, o básico você tem que ter. Né? E aí a gente vai guardando na nossa memória o máximo possível. Verdade. Vamos adiantar aqui. Quando somos batizados, eu gostei dessa pergunta. Quando somos batizados, é-nos dado o poder de apagar as coisas ruins que vivemos da memória? Quer dizer, você apaga da memória as coisas ruins quando você é batizado nas águas? Não, pastor. Acredito que não, pastor Ednilson. E como é que se faz, então? Você nasceu de novo, se você foi batizado, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo... Tá vendo? Tem versículo que a gente guarda fácil. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? Se você está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo, né? Então, assim, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Você se converteu, você se batizou. Então, isso não faz com que você apague as coisas ruins da sua memória. Verdade. Não faz, né? Não faz, pastor. Faz. E a pessoa que, no caso, traz a memória, no caso, trabalha muito, vive a vida debaixo do que a memória traz a ela precisa aprender a ser seletiva. Porque, por mais que tudo esteja registrado na cabeça dela, ela precisa selecionar o que é bom e o que é ruim. O que vai trazer benefício e o que vai atrapalhar a evolução dela, no caso, o andamento da vida dela. Sim. A própria palavra que o senhor citou diz, deixar para trás as coisas velhas passaram. Então, o que é velho, felizmente, tem que ficar para trás. Sim. E buscar o novo. Até porque, assim, se você... A gente tem que entender o seguinte, o que é velho, ruim. Isso aí, fica então, o que é velho é ruim. Né? Porque, assim, algumas pessoas, antes de se converterem, tinham alguns princípios Bons. que eram bíblicos até. Com certeza. Embora ela não conhecesse a Bíblia, ela já seguia princípios bíblicos sem conhecer, mas ela já seguia. A gente vê isso em muita gente pela educação que recebeu, pela cultura que tem, a pessoa tem aquele princípio bem interessante, mas não eram, lógico, não era guiado pelo Espírito Santo, mas era guiado pela própria cultura. É interessante, pastor, que você está colocando. Tem pessoa até que olha para a pessoa e fala, nossa, parece que é cristão. Parece que é cristão, né? Parece que é princípios, parece que é crente. Parece que é crentão, mas não é, quer dizer. Mas por quê? Porque ela tem esses princípios. Então, quando o Espírito Santo entra, ela fala, caramba, então eu estava acertando. Só que ela não estava acertando pela revelação do Espírito, pela palavra. Estava acertando porque ela foi ensinada corretamente, ela aprendeu e ela tem essa doutrinada, cultura. Né? E ela está doutrinada. Então, assim, a gente precisa, como você falou, ser mais seletivo na nossa memória. A Bíblia chega a falar, João, eu ia falar, a gente está acostumado, né, com o pastor, eu ia falar, João, pastor João de Paulo. A gente está acostumado a falar com as pessoas e como é que diz? E citar a Bíblia, que você tem que reter o que é bom. Sim. E lança fora o que é ruim, né? A Bíblia fala que luz e trevas não se dão, então retenha o que é bom. Que é o que está na Bíblia, né? Mas essa pergunta é interessante, porque nós somos um espírito, moramos num corpo, temos uma alma. E é o espírito que nasce de novo, que é recriado em Cristo Jesus para as boas obras. Nós ensinamos isso até nas aulas do batismo. Mas a memória, a mente, né, vai guardar, vai estar ali. Não foi embora. Não foi embora. Você não foi desmemorizado. Desmemorizado. Como alguns falam, né? Lavagem cerebral, aquele negócio todo, aquela bobeira que as pessoas... E esse passado fica como testemunho, entendem, né, pastor? Né? Fica como testemunho. E é importante ter Ele só não pode nos afetar. A gente não pode permitir que esse passado nos afete. Mas afeta. Alguns. Alguns. Muitos, na Muita verdade. gente na igreja, pastor, hoje, eu vejo, né? A gente conversando, dando atendimento, ela, às vezes, chega a falar do passado dela até com um certo vigor, consegue se desvincular, alegria. Né? Irmão, olha, eu vou te falar, do mundo. Eu já apertei uma pessoa uma vez, sem citar nomes. Não foi o João de Paula, não, fica tranquilo. Mas uma pessoa que queria ser pregador, mas ela teve um passado violento. E eu cheguei na igreja uma vez e estava sendo preparado. Eu cheguei na igreja uma vez e estava lá que tinha um monte de obreiro mesmo, pessoas assim em volta, gente de ministério, e ele falando, sabe? E eu
passei reto, parei, ouvi um pouquinho, depois passei, fui para o escritório, mandei chamar ele. Falei, irmão, você quer ser pregador ou quer continuar como antigamente? Não quero nunca mais aquela vida. Irmão, seus olhos brilhavam como você falava, do que você fazia. Eu não falo do meu passado, eu só falo do grosso, mas eu não falo detalhes porque eu me envergonho do meu passado. Era muito sujo, cheio de drogas, cheio de vício, cheio de práticas ruins. Então, isso é vergonha. Eu dou como testemunho, como o pastor falou. Só para isso. Mas eu não falo do meu passado, não tem que ficar falando toda hora. É vergonhoso até. É vergonhoso as práticas que a gente tinha no passado, quando a gente tem um passado bem pecaminoso, digamos assim. E ele ficou me olhando assim e falou, pastor, não percebi. Eu falei, irmão, então se liga, que o diabo está levando você lá para trás. É isso aí. Tem que ter cuidado com a memória. Vamos adiantar um pouquinho? A diferença entre memória e lembrança. Bem rápido agora. Pai bola. Não tem, pastor. Não tem? Por que eu acredito que a lembrança, ela ativa a nossa memória? É o que eu acredito. A lembrança... Ela ativa a nossa memória. Tá. Faz sentido. Você lembra, a memória está lá, e ela vai vir a memória, a sua lembrança. Isso aí. Então, a memória, você entende que não tem diferença por causa disso. Isso. Eu acredito. Eu tenho uma posição, daqui a pouco eu falo. Quem tu acha? Diferença entre memória e lembrança. Ele falou que não tem diferença. Pastor, interessante a pergunta. Eu vou deixar o seu... Eu falei. Não, porque a memória... Eu falei contigo, ele ficou meio receoso. A memória é como um HD. Sim. Né? Um armazenamento. Mas aí, nem tudo a gente lembra. Mas, às vezes, existem circunstâncias que nos levam a lembrar, a trazer à lembrança certos acontecimentos. Então. Que a gente, às vezes, nem... Então, vamos lá. A pergunta é... Fiquei interessado no seu... A pergunta é, diferença entre memória e lembrança, certo? Certo. Ele disse que a lembrança, ela ativa a memória. Não é a memória que ativa a lembrança, no seu ponto de vista. Isso. Certo? Mas você diz que a memória é um HD. Então, se eu lembrei, eu adicionei esse HD, certo? Foi adicionado uma memória. Foi adicionado, então tem diferença. Né? A memória, você tem tudo arquivado ali. Isso. Todas as suas lembranças estão arquivadas. na memória, armazenadas na memória. São lembranças armazenadas na memória. Isso é uma água armazenada num copo. Isso. Tem diferença? Eu não bebo copo não, filho. Eu bebo o que está armazenado aqui. Isso aí. Então, assim, a memória, ela vai, de acordo com o que você passa, ela vai trazer lembranças que vai valer a pena, algumas não vão. Ou não. A diferença é que você pode rejeitar suas lembranças. A memória você não tem como rejeitar. Isso, a memória está registrada. Fez até lembrar, levanta... Ela registrou, tá lá. Isso. Então, qualquer coisa que você passa, às vezes você nem prestou atenção, mas você passou o rosto, você registrou. Sim. Já está na memória. Mas a lembrança, você quando lembra daquilo, Pode selecionar. você pode selecionar. Você falou de selecionar. Isso. Na, E ela é na muito pergunta rápida, anterior, né? A nossa memória é rápida. muito rápida. Então, essa é a diferença da memória e da lembrança. Às vezes você se pega... A memória está lá. Por mais que você não queira, se você passar por algo semelhante ou ver alguém passar, você vai lembrar, porque é memória. Isso. Mas a lembrança, quando você lembra, pô, isso aí não foi bom para mim, então você selecionou, tirou aquilo ali. E essa é a grande diferença. Show. Show? Show de bola. Vamos passar para a próxima? Você ia falar uma coisa? O que você ia falar? Não, levando todo pensamento cativo a Cristo, né? Tem um Sim. texto que fala A sempre gente tem disso. a mente de Cristo. A né? mente de Cristo. É verdade. Coríntios. Memórias que geram esperança. Lamentações Lamentações. 3:21. Eu gosto muito. Eu Mesma acredito coisa. que todo cristão precisa, Princípio bíblico. né, trazer. Eu até separei aqui, pastor Ednilson, quando Davi se apresenta para Saul para enfrentar o Golias, ele vai trazer à memória as batalhas no campo, Sim. as vitórias que Deus deu a ele. Porque Saul desconsiderou ele, Saul desmereceu ele. Sim. É um menino, um garoto. Você vai enfrentar o campeão dos Você filisteus. é um moço ainda, Você né? é um Ele é moço. experiente. Ele é experiente. Currículo de vitória. né? Tinha um currículo, vamos dizer, né? É. Invejável. Não dá para comparar, né? Não dá para comparar. Eu não critico o Saul, sinceramente. Porque, irmão, você tem um gigante, Tava numa guerra, né? todo paramentado, pronto para a guerra, preparado para a guerra, muito preparado, e você tem um garoto. Sim.
Que nem militar era. Fedorento de cabra. E que não era soldado, era Não pastor era de soldado, ovelhas. era pastor de ovelha, fedorento de cabra. Quer dizer, o rei olhou e falou assim, pô, você é um moço, cara, você tá de brincadeira comigo. Mas só que o Davi, ele apresenta as credenciais dele. Sim. E ele fala, eu vou em nome do Senhor. Não vai, tem o urso, tem o leão, ele está apresentando as credenciais dele. O entendimento que eu tenho é que ele trouxe a memória. Exatamente. Para ele poder entrar naquela batalha. E aí batalha. ele faz com que isso fique memorizado no Saul também, né? Sim. Que a partir dali o Saul começou a prestar atenção nele. Isso aí. Ficou na memória do Saul. Esse garoto vai longe. E se eu deixar, ele vai tomar meu lugar. Aí já impactou e ficou na memória do Saul. Vamos adiante. O poder da gratidão. Memória de pessoas que ajudaram você a crescer. Quer dizer, se você tem na sua memória, isso é importante, sabia? Eu lembro que uma vez eu estava lá em Nova Friburgo, tinha acabado de chegar em Nova Friburgo, a igreja estava bombando, irmão. Foi uma benção, eu fiquei 1 ano e 9 meses lá, 1 ano e 9 meses. Fiquei lá. Qual lugar, pastor? Nova Friburgo. Nova Friburgo. E ali a igreja explodiu, foi muito lindo a obra lá. E eu estava assim na cidade andando e eu entrei numa loja evangélica de utensílios, essas coisas, tudo. Eu vi um CD na época fazendo um maior sucesso. Né? Tinha uma música só fazendo sucesso. As outras músicas eu não gostei nenhuma delas. Só tinha uma fazendo muito sucesso e o pastor Lauro cantava essa música, irmão. Aí quando eu li assim, eu fui e comprei. Comprei na reunião de pastores, eu fui e dei de presente para ele. Ele ficou todo bobo. Nem sei se ele lembra agora, mas na época ele ficou todo bobo. Aí eu falei assim, pastor, não é seu aniversário nem nada, mas eu lembrei do Senhor. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Senhor. Por quê? Porque aprendi muito com ele em pouco tempo. Só fiquei 5 meses com o pastor Lauro. O pessoal fala até que eu sou filho dele, que eu pareço com ele, que eu prego igual a ele. Eu falei, não tem nada a ver, irmão. Fiquei só 5 meses com ele. Só que é um homem de Deus, né? Você aprende a admirar o homem de Deus. Vamos lá, então. Já falei demais. O poder da gratidão. Memórias de pessoas que ajudaram você a crescer. Pastor, eu acredito que a gratidão, ela tem o poder de influenciar também a outra pessoa que está vendo, que está sendo reconhecida, né? Pela gratidão que o companheiro está dando a ela. Ah, com certeza. Leva ela a abençoar, até mesmo, tendo a oportunidade, né? Essa pessoa que está sendo grata. Então é muito importante que a gente trabalhe no nosso coração essa importância de ser grato. Tem muita gente até na igreja que muitas vezes esquece de ser gratas até a Deus. Não trazem a memória, né? Não trazem a memória. Essa gratidão que aquela pessoa fez. Isso. Na verdade, alguns até te passam a perna. Já passei por isso tantas vezes. E você fala assim, caramba, que ingrato, hein, irmão? A gente chegou todo arrebentado na igreja, eu te batizei, eu te limpei, Deus abençoou, Deus me usou. E você vai e faz isso com a gente, né? Aí não fiz nada demais. O pastor lida muito com ingratidão, né? Muita coisa, né, pastor? Ano passado eu tive uma experiência, veio o meu coração de ligar para meus pais na fé, né? O pastor Cláudio Luiz, a pastora Terezinha. Veio o meu coração de ligar para eles. Aí eu não consegui ligar, eu mandei uma mensagem agradecendo a Deus por eles terem me acolhido no ministério e até dentro da casa deles mesmo. Veio na sua memória isso, né? Veio. E foi bom eles ouvindo isso. Eu enchi os olhos deles de lágrimas. É importante o que o pastor Wesley falou. Quem ouve, eu já ouvi isso várias vezes, graças a Deus. Graças a Deus, senão eu estou acertando o alvo, né? Graças a Deus. Várias vezes. Pastor, você foi importante na minha vida. Pastor, você foi importante na minha vida. Um dia desses, um jovem falou comigo, hoje é pregador, não vou falar o nome dele. É um grande pregador hoje. E ele começou no meu retiro e eu não conhecia ele. Ele era muito novinho na época. Há 17 anos atrás, quando ele foi comigo. Que fruto. E eu olhei, rapaz, sério, você está nessa posição agora e você foi com o senhor lá no retiro. Sou muito grato pela sua vida. Poxa, Glória isso é muito bom. Dá alegria, né? É bom muito bom. saber que a gente acertou o alvo. Bom, nós vamos ao intervalo bem rapidinho, tá? E voltamos com Conexão já já. Não sai daí. Graças a Deus. Voltamos com Conexão. Hoje estamos aqui com o pastor Wesley, o pastor da Praça do Carmo, Wesley Andrade, e também com o pastor João de Paulo, nosso pastor de Pinheiral, lá na região de Volta Redonda, falando sobre memórias. É importante, né? A gente trazer a memória, que nos dá esperança, como diz a Bíblia. Trazer a memória, como falamos no bloco anterior, terminamos o bloco falando disso, né? Trazer a memória pessoas que nos ajudaram
num tempo oportuno, no momento que a gente mais precisava, aquela mão estava lá para nos ajudar. E é bom trazer a memória e manter a gratidão no coração, porque gratidão, pastores, gratidão é poderoso, né? E a ingratidão também é poderosa. Tanto uma quanto a outra. Um para o bem e um para o mal, né? No Sim, caso, verdade. digamos assim, né? Então é bom que a gente... Não é questão de elogiar, não é questão de colocar no Enaltecer, pedestal, enaltecer, não é essa a questão. Mas é questão de mostrar para aquela pessoa a importância dela. E às vezes aquela pessoa está passando por um momento que é um momento de batalha, de aflição que Jesus falou, de tempestade que os discípulos passaram muitas vezes, de perseguição, como Jesus passou várias vezes. E de repente você vai e fala com a pessoa se levanta. Se levanta, com certeza. Se levanta. Esse reconhecimento motiva. Motiva, né? Levanta, é importante. levanta. Bom, Lamentações 3, 21, vocês falaram no bloco anterior de Lamentações 3, certo? Então, quem é que vai ler para mim aí? Vocês estão com a Bíblia aí ou quer que eu leia? Eu tenho aqui separado. Se quiser, se vai demorar, a gente pode pegar aqui, ó. Vou ler aqui. Lamentações 3. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Então, se recordar no coração do que Deus já fez por nós... É benéfico. Né? É muito bom, né? Muito bom. E aí a gente falava de gratidão, recordar no coração também do que Deus fez com que alguém fizesse por nós. Porque a glória é de Deus, né, pastores? Sim, verdade. A glória é toda dele. Quer dizer, eu louvo a Deus pela vida do pastor Lauro, eu louvo a Deus pela vida do pastor Rogério e pelos nossos líderes que são quem nos ensina. Hoje o pastor Maico aqui no Rio e, logicamente, o missionário que dispensa comentário e o pastor Jaime, que para mim também é outro... Eu vou falar, não sei se ele vai gostar, mas é um outro monstro da fé que eu vejo desse jeito. O pastor Jaime é brincadeira, né? Então, assim, eu sou grato pela vida deles. E eles não têm ideia do quanto eu sou grato pela vida deles, provavelmente. Como eu sou grato pela vida do senhor. Foi meu primeiro pastor regional. Pois é, não vai me fazer chorar, não. Tá. Eu fui seu primeiro regional? Primeiro pastor regional. Se responsabilizou para eu entrar no ministério. Ai, que benção. E eu falei para o senhor que eu não ia decepcionar o senhor. E são verdade. 23 anos na Igreja da Graça. É verdade, rapaz. Eu falei isso pro trouxe senhor. você para o Rio e você não era registrado. Não era. Não. E eu me responsabilizei, Memórias. Aprendeu comigo Sim, ali e eu assinei por você lá. Sim, foi. E olha Deus que me interessante. defenda, irmão. E olha que interessante, Que pastor. risco que eu corri, brincadeira. E olha que interessante, pastor. O senhor foi usado para abençoá-lo Sim. e o senhor não se recorda. Pois é. E ele que Eu não me lembrava. foi abençoado, lembra muito bem. Quem Do recebeu ato a que... bênção, né? Pois é, Foram quem anos de recebe, ensinamentos, né? Rapaz, ganhei quem de recebe Deus, se glória a recorda. Deus. Foram É anos verdade. de ensinamentos. Entendeu? Foram quantos anos comigo ali? Só em Penharol fiquei 3 anos e meio. Fiquei em Vargem Grande 1 ano e 2 meses. Depois fui para o Retiro, fiquei 5 anos e 8 meses. Foram vários anos comigo, então. Foram. Quase 10 anos. Lá em Freguesia eu fiquei 12 anos e 4 meses lá, Isso. dirigindo lá a região. E estando quase todos, Eu você fiquei ficou quase comigo. uns 10 anos com o senhor, quase uma década. Cara, não Benção. Todos os ensinamentos, Deus usou o senhor para Glória a passar. Deus, que bom. E falei para o senhor que não Olha ia a decepcionar. responsabilidade, tá no programa você tá falando isso, Que hein? vai alcançar. Não vai decepcionar no final. Eu estava fazendo um propósito lá na igreja que eu chamei de reta final. Reta final, quer dizer, eu até botava um vídeo de um corredor que estava para chegar, no caso eram os 2 últimos, né? E ele chegaria em penúltimo. O que seria o último, mal conseguia andar. Né? Maratonista, né? Maratonista. E esse, então, parou e foi junto com ele. E o que mal podia entrar, conseguiu entrar e o outro ajudou. Reta final tem a gente que te ajuda. Aí eu fui e coloquei outro vídeo. No outro vídeo, o cara vinha inteirão, sabe? Inteirão. Aí ele ia passar, foi na São Silvestre. Ele ia passar, acho, salvo engano, 2016. Ele ia passar, só que ele deu uma relaxada, porque ele estava
sozinho, sabe? Liderando. Rapaz, aí no vídeo você só vê o cara vir lá de trás. De repente o cara, quando vai cruzar a linha, reta final, vai cruzar a linha, ele passa, e cruza na frente dele e fica assim, ó, e chega em segundo. Parecia que ia chegar em primeiro. A gente tem que prestar atenção na reta final, né, pastor? Sim, para não decepcionar o nosso Senhor Jesus, né? E toda a glória seja dada a Ele. Bom, então, já falamos já de Lamentação 3, né? Falamos. Só acabou de ler. Acabei de ler, a gente terminou lembrando aqui, o pastor me trouxe a memória que foi eu que preparei. Quem te preparou? Seu pai mesmo? Quem me preparou foi o pastor Amauri. Ah, eu lembro do irmão pastor Amauri. Na verdade, antes dele, o pastor Aguinaldo, né? Pastor Aguinaldo Barbosa. Irmão do Amauri Barbosa. Irmão do pastor Amauri Barbosa. A família Ele era pastor na época de Catumbi. Foi lá que eu me converti, 10 anos de idade. Caramba, vi meu pai se ingressar na obra. E os tios quando você se converteu, seu pai já obra. era convertido? Sua mãe tá ali fora, cuidado com o que você fala. Não, tava no início da caminhada. Tava no início, ela tava se libertando ainda. Isso. Tá bom, Veio ele primeiro, precisa dar depois detalhes, eu. não, porque a sua mãe tá no estúdio. Amém. Isso. Que coisa boa, né, irmão? Você vê que coisas são conversas que fazem falta, sabia? Amém. Lembrando. Porque você reúne aí 10 pessoas convertidas, falando das suas experiências. Rapaz, isso é enriquecedor. Porque cada um tem sua história, né? Cada um teve a sua história, cada um tem sua memória. Motiva. E você vai motivando. E tem outros ali, de repente, que, poxa, tá ouvindo aquelas histórias ali e elas, então ele venceu, eu vou vencer também, né? Com certeza. E isso é motivador. Eu gosto dessas conversas. Por isso que eu promovo isso São de vez em edificantes. quando lá na igreja. Por isso que eu gosto do retiro. Um retiro é coisa linda que Deus faz com os jovens, irmão. Retiro é bênção, pastor. É tudo de bom. É lindo o que Deus faz com os jovens. Que eles começam a conversar, daqui a pouco tá um monte de jovem em volta de mim conversando, e quando vê, começam a se converter, outros se converter. No último retiro nosso foi lindo, de conversão e de gente batizada no Espírito Santo. Poxa, e isso faz falta. Verdade. Memória. Muito. Lembrança e memória. Verdade. Né? Vamos lá, eu estou me empolgando aqui, vamos lá. Sentimento de rejeição. E aí? Pastor Wesley. Exemplo, Caim, pastor. Ele, quando viu Abel oferecer maior oferta, né, do que ele, e tendo a atenção de Deus, ele se sentiu rejeitado. E isso é uma coisa que nós precisamos tratar muito, porque no decorrer da caminhada, a gente lidar com todo tipo de situação. Sim. E muitas vezes a interpretação leva você a ser precipitado e pecar quanto a isso, como foi o caso de Caim. Ele se deparou com aquela realidade e aquele sentimento de rejeição levou ele a tirar a vida do próprio irmão. E perder a bênção. Né? Rejeição, pastor. Me lembro de Mical, esposa do Davi. Rejeitou Davi num momento, rejeitou o esposo e o rei. E rejeitou a adoração ao Deus vivo. E por causa disso ela não gerou. Verdade. É muito forte essa história. Muito, pastor. É profundo. muito forte, porque o Davi, ele vem tão alegre, né? Outro dia eu falava sobre isso, há muito tempo atrás, faz um tempinho já. Sempre que eu penso nessa história, eu fico impactado, porque eu acho muito forte. Assim. Porque eu sempre imagino a cena do Davi dançando em frente à arca, sabe? Mas assim, se esbaldando. Eu não sei se já aconteceu com vocês, irmãos, mas eu, em algumas vigílias, eu esqueço que eu sou pastor, irmão. Esqueço. Eu me retiro. Eu falei de retiro. Eu me esbaldo. Não tem esse negócio, não. Eu vou pular mesmo, pode ficar falando mal do pastor. Ih, o pastor tá pulando, o pastor tá gritando. Eu vou gritar. Uma vez o pastor Rogério falou assim: irmão, você chorou pra caramba, hein? O pastor Rogério, no final. E eu derramando em lágrimas, chorando e chorando. A palavra tinha sido fortíssima, a oração, a presença de Deus ali, Madureira, estava fortíssima. E eu comecei a trazer à memória tudo que eu tinha passado, de onde Deus tinha me arrancado. E eu comecei a chorar. Eu fui lá, me ajoelhei, mas chorei, e o pessoal passava, e o líder tá chorando, e o líder regional. E líder regional, irmão, sou servo, sou ovelha, eu tô ali chorando como ovelha, que líder, esquece a posição. Eu tava ali chorando na presença de Deus, uma coisa boa. Aí o pastor Rogério, rapaz, você chorou pra caramba, hein? Esse tempo da visitação de Deus eu tava passando mal, mas não é. Esse tempo de visitação de Deus é... Vocês concordam que tem gente que endurece muito o coração? Sim, senhor. Concordo, pastor. E aí eu falo de quem faz a obra.
Sim. Verdade. Sabe, de repente a pessoa não tem mais aquela sensibilidade de deixar o Espírito Santo Mais trabalhar. quem faz a obra, né? Você vê, às vezes, uma liderança que tem uma ótima palavra pregando e a pessoa está tão fria, está tão sem sensibilidade, que ela vai conversar, cantar piada, rir, vai lá fora comer. E o pastor está ali, o seu líder pregando, e a pessoa não para ouvir, irmãos. Só que as pessoas sentem, né, pastor? Essa frieza, essa dureza esfria. A Mical, tem a tradução de Mica, né? Mical. Sim, sim. Ela era esposa do Davi. Ela era rainha. Era o Davi, irmãos. Era o Davi. O que venceu o gigante. Eu acho que ela, mais do que ninguém, como rainha, deveria Entendeu? estar celebrando. Ela devia pular a janela e correr pra lá pra dançar com o marido, em vez de ficar na janela igual a fofoqueira. Era tempo de Rapaz! celebrar, festejar. E aí ela fala do jeito com o rei, sem respeito nenhum, e perdeu a benção. Desrespeitou o gerou marido, mais. desrespeitou o rei, desrespeitou o próprio Deus. Na presença de Deus A estava ali. presença de Deus. Meu Deus, muito forte. Muito forte. Irmão, é muito forte isso aí, sinceramente. Mas vamos voltar aqui. Esse assunto está mexendo comigo. Vamos lá. Perdoar. Não, a gente falou de rejeição, né? Vamos de rejeição. Rejeição. Traumas de infância. Como superar? Eita. Forte. Traumas de infância. Como superar? Não precisa falar do trauma de vocês, mas alguém teve trauma de infância aí? Não. Você ainda é criança, cara. Não vou perguntar a sua idade, não. Mas 33. Não tem jeito de criança? Tem. 33. 33? Isso. Ah, tá de brincadeira. Sério? Sério? Me dá a fórmula aí. 33? 33. Apesar que outro dia a pessoa falou que eu tinha 40 e pouco. Ai. E eu falei, o quê? Ah, mas como que eu fiquei feliz? 40 e pouco. Mas era uma criança de 3 anos. Foi ela que falou pra mim. Eu perguntei. Pô, pastor. Aí eu falei, tá, velho. Mas a criança é sincera, pastor. Criança é sincera, né? É verdade. Então não teve nenhuma trauma de infância. Não. Graças a a Deus. Pastor, Não precisa nem falar qual é o trauma. eu mas teve acredito que algum- o que me traumatizou foi a separação dos meus pais. Eu acho que sempre traumatiza. Sim, Mexe separação é complicado. muito. É complicado. Isso me mexeu muito. Eu tive trauma também de infância, mas não precisa comentar o que foi. Mas não foi nem diretamente comigo. Não foi Acho que comigo. Por os- isso que eu não vou comentar. Entendi. Porque não foi comigo. Eu acho que o segredo mesmo para vencer um trauma de infância, pessoal, é a pessoa conhecer Cristo. Você sabe disso. Conhecer Cristo, se relacionar eu acho que isso com dá uma Deus, discussão muito né? grande. Eu acho que dá um programa, na verdade. Abre o leque, né? Dá um programa falar de traumas, né? Uhum. Inclusive é trauma de infância. Porque assim, você aceita Jesus e aí a Bíblia fala que você vai nascer de novo. Uhum. Se você nasce de novo, você é um bebê na fé. Se você é um bebê na fé, então você vai ter que aprender a fazer isso. Isso demanda um tempo. E para alguns demanda um tempo maior e para outros um tempo menor. Isso. Nós somos pastores e sabemos que tem pessoas antigas na nossa igreja que ainda não são Maduras na fé. né? Não são maduras. O Paulo briga com isso, né? Ele fala, eu queria dar alimento sólido, mas vou continuar dando leite. a mamadeira para vocês. Porque vocês deviam ter crescido, não cresceram. Não aprenderam o beabá ainda. Então, aí a gente entende que não é só aceitar Jesus, tem que desenvolver, né? Verdade. Né? Tem que desenvolver um pouquinho, porque tem trauma de infância que é pesado, hein? Tem gente que foi estuprado pelo próprio pai, às vezes, pela própria mãe, né? Pelo próprio tio, pela própria Primo, tia, primo. Tem gente que sofreu um acidente de infância, foi decepado alguma parte do corpo. São coisas seríssimas. Presenciou alguma coisa. Presenciou alguma coisa. Que o né? assustou. Então, assim, tem coisas que são difíceis. Mas eu concordo com o que você disse. Aceitou Jesus, acabou. A coisa vai acontecer, mas a gente precisa ter contato com a palavra. Trabalhar isso. Trabalhar isso, né? Concorda? Tem um acompanhamento, né? É. Concorda? Concordo. Eu te chamei de garoto, você tem que ficar feliz comigo. Tem que ficar grato. Amém. Irmão? Tem que Com ficar certeza, grato. pastor, com Amém. certeza. Me manda presente de orações. Com certeza. Ai. Vamos lá. Perdoar, mas continuar na memória acusando, denegrindo e pesando em relação àquela pessoa. É demônio ou mágoa ainda guardada? Pastor João de Paulo. Mágoa, né? É lógico que ela tem uma ação maligna ali. Então são os dois? Os dois, eu acredito que os Concordo, dois estão Eu ia ali. falar com o senhor. Os dois, né? Os dois estão trabalhando Porque ali. quando existe uma mágoa, que é um perdão não liberado, né? Não, peraí.
Na verdade, perdoar, mas continuar isso. na memória acusando. Isso, quando existe uma mágoa, que é uma pessoa que, um caso... Ela diz que perdoa, mas não perdoa, é isso? Isso. A memória da pessoa continua acusando. Isso aí. Acusando Sim. ela. Isso aí. Não, pera aí, vamos lá. Perdoar, mas continuar na memória acusando, denegrindo e pesando a relação com aquela pessoa. Então, você está acusando a pessoa ainda na sua memória. É uma Então, não pessoa houve que, no perdão. caso, então, falou, né? Então, não houve que uma liberada do perdoou, perdão. mas está lembrando o que a pessoa fez, Entendi. não é isso? Porque perdoar não é nem amnésia, né? Não é esquecer do ocorrido. É lembrar, é lembrar. E eu passei por uma situação dessa na época da região do senhor. Fala bem para depois não falar mal. Não, mas não foi pro Esse senhor, não. é igual o apóstolo Paulo, pessoal. Ele bate, morde, depois assopra. Eu tive um apóstolo Paulo. desentendimento Fala. com um pastor que é muito meu amigo. E assim, numa brincadeira, a gente teve um desentendimento. Mas no final, o senhor entrou, fez a oração, Fui deu eu a que palavra. resolvi, pronto, voltei. Não, o senhor nem sabia da Graças a situação. É. Aí no final, depois da palavra, o pastor veio até mim, deu um sorriso. Pastor, desculpa, perdão, a gente Legal, se exaltou. glória. A palavra e somos resolve tudo. amigos, abraçamos, O conversamos. Espírito Santo convence a gente. E o engraçado é que o demônio se aproveita dessa mágoa, né, pastor? E eu Claro. me lembrei e não me recinto. Não recinto Então, do nós ocorrido. concordamos que tem os dois aí, Tem os demônio dois, e tem mágoa. isso. Sim. Se tem mágoa, tem demônio. Teve casos na minha igreja lá. Não quer dizer que a pessoa Não esteja significa endemoniada. que é possessa de demônio, mas a influência possessão, demoníaca. influência. Teve um caso na minha igreja lá, que eu não vou expor aqui a pessoa, mas eu fiz um trabalho espiritual, manifestou com o demônio, e o problema era a mágoa. Justamente. A mágoa atraiu o demônio. Atraiu o demônio na não vida da permitia pessoa. que ela perdoasse. A Bíblia fala que se eu for perdoar um irmão e ele não se arrepende, quando eu for perdoar, eu estou liberado de perdoá-lo. Tá liberado. Mas assim, o missionário usa muito esse texto, me foge agora, acho que é Marcos 5, não lembro agora. Mas eu sempre ensinei que não vale a pena levar ninguém no coração, irmão. Verdade. Tem uma frase que eu uso muito, muito. Perdoar, sempre quando eu prego sobre perdão, eu uso essa frase. Perdoar não significa voltar a conviver. Não significa. Que tem gente que acha que você perdoa e tem que ser obrigado a aceitar Tem que ser ela. né? obrigado a aceitá-la de volta no seu meio. Como se nada tivesse na sua acontecido. amizade, e Isso. voltar a tratar com ela, e voltar a ser íntimo dela. Não. Se a pessoa não demonstrou arrependimento, eu nem sou obrigado a perdoá-la pela Bíblia, nem sou obrigado a perdoá-la. Verdade. Mas eu perdoo porque eu não quero meu coração pesaroso. Então, perdoo. Mas, amigo, perdoa. Isso não significa que eu sou bobo. Você não vai ficar perto de mim, que você vai fazer de novo. Você não mudou nada. Mostrou Você não se arrependimento. arrependeu, não tem fruto de arrependimento em você. Então, meu coração está livre. Tem que estar... Não pode ter demônio para fazer uma coisa dessa. Porque se tiver demônio, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Verdade. Não consegue, né? Então, a gente concorda. Demônio e mágoa. Sim. Os dois estão juntos aí. Não significa que a pessoa é possessa, Possessa. mas é influenciada. Influenciada. Entendi. Concordo. Vamos lá. Será que vamos nos lembrar... Ah, essa é boa demais. Será que vamos nos lembrar da nossa vida terrena quando estivermos no céu? Eu quero a opinião dos dois. Pastor João de Paula. Pastor, é bem controverso esse tema, esse assunto. Você acha? Pastor, eu acredito que sim. Eu Por quê? acredito porque Por que no você céu acredita que vamos sim? ser desmemorizados. Não faz sentido. Você acredita que sim? Eu acredito que a gente vai lembrar. Por quê? Mas vai ser uma alegria tão grande que a gente não vai ficar preso às coisas ruins, negativas. Até porque vamos ter um corpo glorificado. Vamos estar no céu. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes eu brinco com a minha esposa, que às vezes ela fala que ela costuma dizer que a gente vai pro céu para trabalhar. Eu falei, filho, eu estou trabalhando a beça aqui, eu vou pro céu para trabalhar, eu não vou pro céu para desfrutar, para descansar. Com um mar de cristal para eu pescar lá com Jesus, que gostava de uma pescaria. Eu falei para ela, filha, Um peixinho se frito. liberta dessa mentalidade, por favor. É uma brincadeira nossa. Eu falo, Sim, não, eu eu entendo. vou para desfrutar. Então, assim, eu acredito que nós vamos nos lembrar, pastor. Então você vai estar lá no céu e vai lembrar de quem ficou aqui, que você amava. Eu creio que sim. Na minha concepção até hoje... Você vai lembrar que o fulano que você lutou por ele ficou aqui. Não Você vou acha? ficar preso a essa memória, pastor. Entendi. A esse tipo de conceito. Eu não Mas vou vai ficar lembrar preso. deles. Vai lembrar daqui. Acredito que a memória não vai ser apagada. E você? Eu penso a mesma forma, pastor, só que o lembrar, né, a vida terrena, eu vejo muito aquela passagem, não sei se o senhor lembra de Rico e Lázaro, né? Porque o rico, ele sabia Lucas o 16, 19. Ele sabia, né, a parábola, né? Sabia o porquê que ele estava ali. E ele Há uma discussão muito grande acerca disso, exatamente por essa parábola.
Porque é uma parábola, é uma história. Jesus podia ter criado essa história e tirado essa história de qualquer lugar para trazer uma verdade. Toda parábola é uma história que traz uma verdade de ensinamento. E aí há uma discussão muito grande, porque o Lázaro lembra, né? Ele pede ao rico para avisar lá aos seus parentes, para que os seus parentes não fossem para onde ele estava. Mas o Lázaro não estava no céu, não. E aí? Pois é, estava no seio de Abraão. Não, o Lázaro não, perdão, o rico. O rico. Isso, Eu troquei a bola aqui. O rico estava no rico. é, Era o rico que estava lá, no É. Hades. No Hades. Isso. O rico que estava no Hades. O Lázaro no seio de Abraão. estava no seio de Abraão. Abraão. Então ele, o rico, fala com Lázaro para avisar os pais. Havia lembranças. Havia lembrança. Agora, sem crescer mais, porque é polêmico, existe uma corrente teológica que fala que quando a parábola leva o nome, é porque não é uma parábola, mas não vamos entrar no mérito. Mas é uma parábola assim. Ele pode criar o nome. Ele tinha um amigo chamado Lázaro, né? De repente ele lembrou na hora. Vamos chamá-lo de Lázaro. Você nunca fez isso? Eu já fiz. Isso. Exemplo pregando, né? Sim. Agora eu entendo, às vezes você troca o nome para poder. Mas só- Vamos chamá-lo de Maria para poder não ficar ruim. Maria pra José E o ganha, né? interessante é que nessa mesma parábola, pastor, mostra só, no caso, o rico, né? Sim. Reivindicando, pede para Pede. Lázaro. O Lázaro não pede nada. E não pede. Tá bem, tá no céu, mas pediu Tá no o quê? céu, né? E aí que tá, aí que tem que saber se vai ter no céu essa memória é a ou não. questão. Isso. Vamos melhor esperar chegar lá. Você quer ir para lá agora? Nosso Todo povo mundo vai... quer ir pro céu, mas ninguém quer. Ninguém quer ir para lá. Vamos ao Povo Fala, pessoal, pastores. Vamos prestar atenção agora nesse quadro, é muito bom, a gente vai discutir um pouquinho isso na volta aí. Vamos ao Povo Fala, voltamos já. O dia mais importante da minha vida foi o dia que os meus filhos nasceram, né? É um momento muito especial, né? Muito marcante na vida de uma mãe. Com certeza foi o momento mais feliz da minha vida. El día más especial de mi vida fue cuando pude viajar con mi mamá a otro país. Y cuando la primera vez que estuve aquí en Brasil fue mi primer viaje internacional. Yo soy de Colombia y Brasil me ha gustado muchísimo y ese día fue muy especial cuando estuve la primera vez aquí en Sao Paulo y después aquí en Río de Janeiro. Entonces, sí, el día más especial de mi vida. O dia mais importante da minha vida foi quando eu levantei a mão para o céu aceitando Jesus como meu Salvador. Sou crente em Jesus, pastor na obra da restauração e prego o Evangelho. Para mim, o dia mais marcante da minha vida foi o nascimento dos meus filhos. Esse foi uma marcante para mim. O mais importante para mim é o dia que eu nasci, apesar de eu não ter lembrança, né? Mas se eu estou vivo hoje é porque é consequência de eu ter nascido. Então, as lembranças que eu guardo, que são muitas, dependem de um dia, do dia que eu nasci. Nascimento da minha filha. Porque é uma mudança de vida, é algo para a vida toda. Filho nasce com a gente e é pra gente até o fim. Eu gosto bastante das comemorações do meu aniversário, porque é por causa da reunião das pessoas mesmo, né? Família, dos meus amigos. Foi o nascimento das minhas filhas, né? Isso aí é uma coisa que eu jamais vou esquecer. É muito importante, claro, né? Porque foi o presente que Deus me deu, foi minhas filhas. Então, isso aí é uma data e a hora também que eu nunca esqueço. Amigos, você vê que cada um tem seus momentos marcantes, né? Nós vamos conhecer agora os momentos marcantes do pastor Wesley e do pastor João de Paula. Vamos trazer o quadro Opinião aqui para dentro do estúdio. Né? Vamos lá, vamos começar pelo pastor João de Paula. Momentos marcantes. Aqui, na minha cola, tá assim, qual o momento mais feliz que você já viveu e guarda na sua memória? Pastor Dinos, rapidamente, 3. Pronto. Casamento, nascimento da minha filha, mas o primeiro deles foi nascer da água e do Espírito. Forte, né, irmão? Esse dia é inesquecível, né? É inesquecível, pastor Dinos. Esse dia é o dia. Mas você fala de quando você aceitou Jesus ou quando foi batizado? Quando eu fui batizado nas águas. Nas águas. Você aceitou Jesus, o batismo... Nas águas, isso. Parece uma coisa tão simples quando a gente está olhando de fora, né? Sim, pastor. Mas para quem está participando ali... Não, foi uma mudança de vida radical. Pastor Wesley. Eu e meu filho, pastor. O nascimento do meu filho. Minha esposa não podia engravidar, tinha endometriose. E passei uma luta. Seu filho está há quantos anos agora? Meu filho vai fazer 3 anos em dezembro. Fala.
E o missionário chegou a me dar todo o suporte também, a acompanhar a minha situação, o pastor Rogério, minha liderança, né? A gratidão, o poder da gratidão. E o nome dele é até Daniel, devido ao milagre que Deus fez, porque foi diagnosticado que ele teria síndrome de Down, além do engroma, que era como se fosse uma outra cabeça no pescoço da criança. Caramba. E quando foi o nascimento, assistiu ao nascimento, nasce a criança perfeita nas mãos dos médicos, a médica, ué, cadê o engroma? Quer dizer, até o momento do nascimento constava. Constava. Na hora de nascer, Eu nunca vi isso na novela da vida real. Pois tá, na novela. Já tá lá já? Tá, sim, senhor. Nunca vi. Amarrado. Vou ter que dar uma olhada nisso aí. Que milagre. Que lindo, hein? Isso Marcante marcou mesmo, hein? muito, marcou muito. Pô, se um homem desse se afasta de Jesus, eu dou de pau E nele. antes do nascimento, eu estava em jejum de Daniel. Aí por isso que o nome do meu filho é Daniel. Claro. Poxa, que é isso? Que lindo, irmão. Foi, que lindo. pastor. O nosso Deus sempre surpreendendo a gente. Verdade, pastor. Bom, nós vamos agora eu vou ao X da questão. Vamos lá, que aqui fiquei emocionado agora. Ao X da questão. Vamos ao X da questão. Bom, hoje o tema foi memórias. E o X da questão é o que você está trazendo de lembrança à sua memória. Na sua memória, você vai encontrar várias lembranças. Várias lembranças. Mas existe uma vida adiante de você. Novas histórias a serem escritas, que podem ser completamente diferentes de algumas lembranças que você tem. Você precisa realmente selecionar, isso foi falado hoje no programa, as suas lembranças. E saber guardar aquelas que não te trazem nenhuma esperança. Não vale a pena você trazer à memória. Aquilo não vai ser apagado do nada, mas aquilo pode ser esquecido por você, deixado de lado. E lembre daquilo que vai te edificar, te levantar. E, principalmente, olhe para as novas memórias que surgirão, para as novas lembranças que aparecerão. Você tem uma vida pela frente. E olha, Jesus tudo faz bem. Pense nisso, reflita nisso em nome do Senhor, e esse é o X da questão de hoje. Tá bom? Pastores, amigos, foi muito bom ter vocês aqui. Esse programa me surpreendeu, sinceramente. Benção. De coração, me surpreendeu. Eu falei, esse programa vai ser rápido. Vai ser simples, memória, lembrança. E de repente você vê que é um assunto que cresceu bastante. Falar, né? Pastor Wesley, seu endereço, o horário dos seus cursos. Agradeço a oportunidade, pastor, de estar aqui. Eu sou o pastor da Praça do Carmo. Meu endereço é Avenida Braz de Pina 874, Penha Circular. E os meus horários, a igreja na verdade funciona todo dia, né? Mas quarta, sexta e domingo, quarta e sexta é 9, 3 da tarde e 7 horas da noite. E domingo, 8h30 da manhã, 10 horas da manhã, 3 da tarde e 6 horas da noite. Graças a Deus. Pastor João de Paula, Pinheiral. Pastor Denilson, grato pela oportunidade de estar aqui, bênção de Deus. E a nossa igreja em Pinheiral está na rua Benedito Francisco Vicente da Silva, o nome é grande, 46. Novo endereço, né? Novo endereço, tem 1 ano que nós mudamos, Sim. Estamos em novo endereço. Próximo à Câmara de Vereadores. Estamos ali às quartas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã e às 19 horas. Domingo, muda o horário da noite. Domingo é 8 horas da manhã e à noite às 18 horas. Prontos ali na unção do Espírito Santo para abençoar vidas. Graças a Deus. Pastores, obrigado. Estamos conectados aí, em nome de Jesus. Amém. Eu estou na rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem. Quarta tem sido muito forte e sexta-feira 8, 14 e 19, domingo 7, 9 e meia e 18 horas e à tarde às 15 também temos reuniões, tá bom? Vem estar conosco que vai ser uma benção. O Conexão fica por aqui, até o próximo programa.